Tito, capítulo 1, no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi repreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissoluções, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo, ele usa agora o termo bispo, porque bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa. Amém? Então está aqui no versículo 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Até aí por enquanto. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Queridos, o inimigo, ele coloca uma mentira na mente das pessoas. Ele joga essa mentira e as pessoas transferem essa mentira para as palavras, dizendo assim: eu não consigo entender a Bíblia. Nós sabemos que parte da Bíblia foi escrito em hebraico, parte da Bíblia foi escrito em aramaico, parte da Bíblia foi escrito em grego. Quem sabia disso, diga amém. 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 Os cinco ministérios que regem uma igreja, tá? Está lá em Efésios 4, versículo 11 e 12, que vai falar que o primeiro ministério é o quê? Apóstolo. Uma pessoa, para ser apóstolo, ela tem que ter visto o Senhor face a face. Por que Paulo foi considerado apóstolo sem ter estado com Jesus? Porque Paulo, no caminho de Damasco, aproximadamente 20 anos depois de Cristo, ele teve um encontro com o Senhor se revelou para ele, não é isso? Aquele clarão, ele cai do cavalo, não é isso? E ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele: quem é, Senhor? Ele: sou Jesus, a quem tu persegues. Teve encontro com o Senhor. Então ele é apóstolo. Eu vejo tantos apóstolos hoje, fico me perguntando: meu Deus, será que a Bíblia é mentirosa? Será que a Bíblia mentiu? Porque Paulo explica falando assim: sou eu apóstolo do Senhor, porque eu mesmo tive um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Então ele justifica por que ele é apóstolo. Está escrito na palavra de Deus. E eu falo isso, o que está à luz da Bíblia, e vai no CD. As pessoas ouvem o CD e falam: esse pastor é polêmico. Apóstolo, segundo a Bíblia, tem que ter visto Cristo. Qual o segundo ministério que ele fala? Profeta. Amém? Eu não classifico o profeta porque ele pula. Eu não classifico o profeta porque ele roda. Eu não classifico o profeta porque ele veste terno, saião, porque ele bate pandeiro. Não tenho contra os que vestem saião. Não tenho nada contra o que veste o terno. Não tenho nada contra o que bate pandeiro. Mas eu sou permanentemente contra a meninice espiritual que eles fazem hoje com os dons espirituais. Eu tenho dificuldade de entender como é que uma pessoa pula no espírito, como é que uma pessoa roda, como é que uma pessoa sapateia durante toda uma noite, mas não arruma a sua casa porque diz que tem dor de coluna, que não faz comida para os seus filhos, para o seu marido, porque diz que está com dor nas pernas, que tem trombose, artrite, artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, mas marcha no poder a noite toda, pula, roda. Aquele camarada que fala: não posso arrumar emprego porque eu tenho um problema na coluna, né? Porque eu não consigo, porque é isso, porque é aquilo. E ele fica o dia todo de terno, gravata, em casa, em tudo que é consagração, em tudo que é ponto de pregação, em tudo que é lugar, em tudo que é monte, ele está ali. Mas ele não pode trabalhar, mas pode ficar o dia todo vagando para lá e para cá. Então eu tenho dificuldade de entender, porque a palavra do Senhor me diz. Não é eu que estou falando, não sou eu que sou polêmico. É a palavra que diz, Romanos 8:11, alguém se recorda? Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em nós. Qual foi o Espírito que ressuscitou a Cristo?
O Espírito Santo de Deus. As pessoas falam que isso tudo que eles fazem é Espírito Santo de Deus, mas se o Espírito diz, a palavra está escrito, ele habita em mim, ele vivifica o meu corpo mortal. Ele vivifica. O que é que está te matando? A hernia de disco? Ele vai vivificar. A hipertensão, a diabetes, o que é? Ele vai vivificar, está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Mas o Espírito Santo de hoje, pregado hoje, ele faz a pessoa gritar, rodar, pular, marchar, é pastor peão, é metralhador, é tudo que tem direito. Mas o Espírito Santo de hoje, ele não é poderoso, minha irmã, para curar uma diabetes, ele não é poderoso para curar uma hipertensão, ele não é poderoso para restaurar um casamento, ele não é poderoso para trazer o filho das drogas, da prostituição, pessoas com a vida totalmente destruídas dentro de igreja, dizendo que tem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, a gente tem que crescer, irmãos. Nós temos que amadurecer. Isaías 6, Isaías grita: ai que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Senhor. A palavra fala que Daniel, que era um homem reto, Daniel era um homem que o Senhor clamou para Gabriel. Entenda bem, o que ele faz com Gabriel? Vem cá um homem aqui, por favor, por gentileza. Vem cá você, que é grande, parece com Gabriel, né? Gabriel só não tem essa beleza, é mais bonito, mas vamos lá. Ele pega assim e fala: Gabriel, Gabriel, que foi, Senhor? Corre lá, corre. O que foi, Senhor? Corre, dá a entender a Daniel a visão. Por quê, Senhor? Porque Daniel é um servo muito. Obrigado. Daniel é um servo muito. Opa. Você sabe o que é Deus? Pegar um anjo, corre e vai lá e dá a entender a Daniel a visão, porque Daniel é um servo muito amado. Só que não para aí, ele continua, ele fala uma outra palavra. Qual é? Ele é um servo muito desejado. Deus, criador dos céus e da terra, desejar Daniel. Irmãos, você sabe que grau de intimidade esse homem tinha que ter com Deus para que Deus falasse isso? Você sabe o que é estar numa cova de leões faminto e o leão não tocar em você? Quando ele viu o anjo, não foi nem o Senhor. Que as pessoas falam com a facilidade: olha, eu vejo Jesus aqui, eu vejo o Senhor com a mão dele aberta aqui, eu vejo o Senhor passando aqui. Sabe qual foi a reação de Daniel? Estava eu na margem do rio Ulai, e apareceu-me em visão o anjo Gabriel. Caí com meu rosto em terra, adormecido como morto. Como morto. Ah, Senhor, estou vendo o varão aí. Ó, o varão aqui. Meu irmão, você não sabe o que você está falando. E qual é a preocupação que eu tenho? Ezequiel 13. Ai daquele que diz: assim diz o Senhor, quando ele não disse. Então a palavra está dizendo isso. Amém? A palavra do Senhor está dizendo. Então não sou polêmico. Pastor, bispo e presbítero é a mesma coisa à luz da Bíblia. Mas na hierarquia que nós conhecemos aqui, o presbítero é menor do que o pastor, e o bispo é maior do que o pastor, e o apóstolo é maior do que todos. Por que foi criado algo que não é bíblico? Porque existe uma necessidade maligna no coração do ser humano de querer ser um melhor do que o outro. Jesus lavou o pé dos discípulos, mas hoje eu tenho que ter alguém para falar: quem manda sou eu, você faz. Olha, cuidado, o bispo está aí, meu Deus, o bispo. Ai, Jesus, cuidado do bispo. Mas não tem esse temor quando Jesus se manifesta. Não tem esse temor. Olha, o apóstolo vai vir hoje na igreja. A igreja tem que estar um brinco, tem que estar tudo certinho. Por quê? Porque o apóstolo vai vir, Jesus vem todo dia. Por que a igreja não está um brinco? Porque Romanos 1,25 está se cumprindo. Deixariam de honrar o Criador para honrar a criatura. Irmãos, aí eu prego isso. Esse pastor é polêmico. Não é polêmico, não. É porque ele traz a palavra que fere o ego deles. Fere o ego dele. Não está nem pregando, a gente está conversando. Só que essa conversa vai ir para um lado que quando eles verem esse CD, eles vão arrancar o cabelo. Mas que se convertam, amém? Eu me converti. Depois de 14 anos de igreja, eu me converti. Amém, queridos? Porque eu quero ir para o céu. Então vamos lá, o segundo, o profeta. Querido, o profeta quando fala, se cumpre. O profeta quando fala, não titubeia nas palavras. Vamos lá em Zedequias.
Assim te diz o Senhor: arruma a tua casa que morrerás. Acabou. Amém, queridos? Acabou. O que Deus fala, se cumpre. Eu não vejo na Bíblia, irmãos, eu não vejo na Bíblia cambalhota, deitar, rolar em 4 pontas, em 4 paredes, peão, tal, chegar, e assim te diz o Senhor. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo na Bíblia: assim te diz o Senhor. Mas o Espírito Santo, ele tem um problema, entendeu? O Espírito Santo, ele sofre de sistema nervoso. Então, antes de falar, ele tem que aliviar o estresse. Aí aliviou o estresse, ele vem e fala com você. É a única explicação lógica. Mas não é não, irmãos. Não é não. É pessoas que têm a necessidade de aparecer. É pessoas que têm necessidade de aparecer mais do que a profecia, mais do que o profeta, e tem mais. Eis, assim te diz o Senhor. Varão querido, vai até ele. Vai até ele. Assim te diz o Senhor. Mas eu tenho a necessidade de aparecer, porque eu tenho a necessidade de ser adorado, a necessidade de ser idolatrado, a necessidade de ser evidenciado. Rapaz, aquele irmão é fogo puro. Rapaz, aquele irmão é poder puro. Eu não conheço ninguém fogo puro. Ninguém eu não conheço. Porque se eu conhecer, eu estou aqui negligenciando a palavra de Deus. Só tem um que é fogo e fogo consumidor: o Senhor. Eu vos batizo com água, Mateus 3, mas virá um que é maior do que eu, que não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, Moisés chega, e ele chega no monte, o Senhor está no meio de uma sarça, num fogo de uma sarça que não se consumia. Virarei para lá e verei esta grande visão. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. Aquele fogo era a presença de Deus. Ele é fogo puro. Eu não. Ele é fogo, ele é poder, ele é unção, ele é vida. Ah, mas você estendeu a mão e curou. Tu estendeu a mão, o demônio caiu por terra. Tu abriu a boca, o Espírito Santo falou. Disseste bem, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo operou. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus transformou, não eu. Ah, uma multidão de 3.000 pessoas se converteram, porque o Espírito Santo falou pela minha boca. A honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder, a majestade é dele, não minha. Mas quem tem destruído muitos desses homens? O povo, os colocando em um pedestal. Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se cai de joelho diante de Pedro. Pedro dá um: põe-se de pé, porque sou homem como você. Hoje não. Hoje bota um tapete vermelho para a liderança entrar. Quem é militar sabe. Quem é militar, querido, chegou o comandante. Chegou o comandante ali da base. Na marinha chegou o general, o almirante, aliás. Querido, para tudo, tapete vermelho, todo mundo vai lá. Hoje nas igrejas é a mesma coisa. Hoje, profeta hoje não é aquilo que fala o que vai acontecer. Profeta hoje é o que pula, que roda e que grita o culto todo. Esse é o profeta. Mas profeta, eu vejo à luz da Bíblia, é diferente. O terceiro ministério, evangelista. Evangelista não é aquele que tem um cargo na igreja de evangelista. Evangelista que quando o pastor não está, ele que dirige, ele que faz. Não. Evangelista é o que sai em campo para evangelizar. Por exemplo, Paulo tinha igreja? Não. Paulo, ele não pastorava especificadamente uma igreja. Ele ia, evangelizava, preparou Timóteo, preparou Tito, preparou vários outros ali, não é isso? Ele evangelizava, ele orientava. Paulo, ele era apóstolo e tinha mais um ministério. Qual é o ministério que tinha? Evangelista. E ele tinha também mais um ministério. Qual era o ministério que ele tinha? Profeta. Porque ele profetiza sobre os falsos profetas. Então você pode ter mais de um ministério? Pode ter. Mas ele não tinha um ministério específico de pastor. Porque ele não tinha uma igreja a qual ele pastoreava, mas ele saía em cidade e fundava igrejas. Porém, preparava homens para que essa igreja fosse. Então, esse é evangelista. Depois do evangelista, pastor. Pastor é isso aqui, ó, pastor.
Mas pastor não é aquele que vem, não é isso? Todo mundo faz tudo. A pessoa chega, limpa a igreja, arruma a igreja, liga som, o grupo ensaia, faz tudo aquilo tal. Aí faltando o culto, ele sai da casa dele, que a igreja banca, pega o carro que a igreja banca, chega na igreja, no momento da palavra, a paz, lê um versículo e todo mundo aquela coisa toda, depois ele sai por trás e vai embora e não sabe que você existe. Não é pastor. Pastor é que você tem o telefone dele, ele tem o teu telefone, o pastor que vai na sua casa, o pastor que senta para te ouvir, o pastor que chora contigo, que se alegra contigo, o pastor que conhece os teus problemas, as suas necessidades, o pastor que entende que ele vai ter que apresentar a tua vida diante do Senhor. Isso é pastor que tem rebanho. O pastor que antes de alguém limpar o banheiro da igreja, ele tem que ser exemplo e limpar. Antes de alguém varrer um chão, ele tem que ser exemplo e varrer, irmãos, porque líder não é quem dá ordem, líder é quem dá exemplo. Amém, queridos? Jesus sentava com os 12, fazia tudo o que os 12 faziam. Amém, queridos? É dessa maneira, é desse jeito. E o último ministério, que são 5, eu não vejo outro ministério na Bíblia. Qual é o último ministério? Doutores. Aquele que tem um dom de ensinar à luz das Escrituras um determinado assunto. Amém, queridos? Ele é doutor naquele assunto. Ele conversa sobre dons espirituais, ele sabe tudo à luz das Escrituras sobre dons espirituais, poderoso para exortar acerca dos dons na palavra, como para convencer os contradizentes. Ele é poderoso nisso. Fala sobre a volta do Senhor, fala sobre qualquer outro assunto, fala sobre casais à luz da Bíblia. Naquele assunto ele é doutor. 5 ministérios. Bíblico, a Bíblia fala que tem 5 ministérios. Hoje nas igrejas tem ministério de dança, ministério de louvor, ministério de casais, ministério de aconselhamento, ministério mais de não sei o que, vai falando aí, ministério, tem tudo, ministério de criança, ministério dos jovens, tudo é ministério. Não, querido. Moisés, fala meu sogro Geto, rapaz, tu vai ficar maluco, tu senta de manhã, não é isso? E fica aí resolvendo o problema desse povo até de noite, tu não vai aguentar não, rapaz. Moisés faz o seguinte, chama homens valentes, servos do Senhor, fiéis, e delega para esses homens função. Com quem estava o ministério? Moisés. E os homens que ele levantou? Serviço. Amém? Serviço que ia ser cobrado de Moisés. Amém, queridos? E através do serviço você vai aprender. Cada etapa da igreja você vai aprender a cuidar do templo, você vai aprender a lidar com jovens, você vai aprender a lidar, não é isso? Com vários tipos de pessoas, com vários tipos de situação. Você vai galgando, você vai crescendo. É necessário galgar as etapas. Por quê? Porque quando você ser pastor, se for a vontade de Deus, porque todo mundo hoje quer ser pastor, todo mundo hoje quer ser cantor, todo mundo hoje quer ser presbítero. Querido, a palavra fala lá em 1 Coríntios 12, se todo o corpo fosse olho, o que seria da boca? Não pode dizer a mão, não preciso do pé. Assim como o corpo tem muitos membros, assim também a igreja. Por isso pôs uns na igreja para isso, outro para aquilo, outro para aquilo outro. Irmãos, é necessário que haja o pastor e haja o irmão que está lá na frente. Se amanhã eu vou estar lá na frente, ele vai estar aqui, quem vai determinar isso é Deus. Ah, eu quero ser pastor, eu quero fazer isso. Querido, a palavra fala, Romanos 12:1, rogo-vos pelo Senhor Salvador Jesus Cristo, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos pela palavra, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? A vontade de Jonas e para Tarsis, a vontade de Deus. Tu vai para Nínive. Não, eu vou para Tarsis. Tu vai para Nínive, eu vou para Tarsis. Então tá bom, fica na boca do peixe. Peixe cospe ele. Ai, Senhor, obrigado por ter me salvado. Eu vou para onde? Para Nínive. Acabou. Hoje as pessoas querem determinar o que elas vão ser. E se esquece que ela só precisa ser uma coisa para entrar no céu: servo. E aí, dentro da minha vontade, do meu querer, porque há uma necessidade de eu ser importante, é criado os ministérios. Aí ele chegou na igreja agora, um exemplo. Meu irmão, tu vai parte do ministério de louvor, agora você está na tua mão o ministério de louvor. Ele, ó, chegou agora. Sou líder do ministério de louvor, quem manda aqui sou eu. Não se enquadrou, sai. Então, ensoberbece. Só um exemplo, tá, irmão? Ensoberbece, irmão. Destrói, mata ele e mata os outros.
Mas por que ele recebeu isso? Porque ele veio de uma igreja, onde naquela igreja lá ele é muito querido, e eu sei que ele era muito querido, que se ele vier para a minha igreja ele vai trazer um monte, então há uma necessidade de segurá-lo aqui, há uma necessidade de trazer ele para cá, ele vai trazer retorno para mim, então como que eu vou segurar? Eu tenho que dar algo para ele aqui, que seja maior do que lá. Teu ministério é aqui. Não, o ministério dele é na mão de Deus. Seja aqui, seja na África, seja na China, na Conchechena, onde for, Deus vai usar. Amém, querido? O teu ministério é aqui, o teu lugar é aqui, rapaz. Lá já tem 3 diáconos, rapaz. Você é obreiro lá, tu vai ser, mas eu preciso de um diácono aqui, vem para cá. Ele, pô, sou obreiro. Pô, lá eu vou ser diácono. Não, estou indo aí, estou aqui, meu pastor, me recebe aí, pai, diácono. Ô, glória a Deus, acabou. Aí vem um outro lá, rapaz, tu é diácono lá? Pô, rapaz, eu estou precisando de um presbítero aqui, vem para cá, rapaz, tu vai ser meu presbítero. Pô, eu sou diácono, eu vou para lá para ser presbítero. Assim se governam a igreja de hoje. Jesus, que é Jesus, passa a noite no monte orando, e quando ele passa a noite orando, ele vem escolhendo os discípulos, revelado por Deus. Um homem hoje fala, não, vem para cá. Amém, queridos? E aí eu que sou polêmico. Acredite, eu sou polêmico, mas eu vou entrar para o céu. Amém? Pelo menos vou lutar para isso. E aqui nós vemos o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boas ordens as coisas de Deus, para que em cidade estabelecessem presbítero. Aí não eu, a palavra de Deus vai dar o perfil do presbítero. Quem conhece presbítero aí, diga amém. Amém. Aqui vai dizer o perfil do presbítero, do pastor, do bispo, que é a mesma coisa. Olha que ele começa falando presbítero, e no versículo 7 ele fala bispo, porque é 2 nomes, no caso 3, pastor, bispo, para a mesma coisa, para o mesmo sentido. Quem eu vou levantar? Versículo 6. Aquele que for irrepreensível. Não tem nada que eu possa olhar para você, te apontar e te acusar. Amém? E tem muitas pessoas que hoje você olha para elas, no dia a dia, na forma de vida, na família, você tem o que apontar. E acredite, muitas pessoas hoje têm do que apontar, do que se acusar, tem, mas permanecem em seus cargos por orgulho, irmãos, por orgulho, e por causa do orgulho, não se consertam, irmãos. Mas o pastor prega porque não é com ele. Não, querido, não. O segundo banco daqui para lá, ali onde está a irmã Beth, ali, ó. Faz assim, irmã Beth, ali era o meu lugar. Eu permaneci ali 2 meses e 27 dias, porque eu não estava em condições de pastorear, e eu cheguei e falei, estou me afastando, só vou voltar quando o Senhor falar. Quem se lembra disso, diga amém. Amém. E por isso eu estou de pé para a glória de Cristo, porque se você não tem condições, não faz. E quando você reconhecer que você não tem condições de não fazer, Deus vai te tratar, Deus vai cuidar de você, e Deus vai te preparar e vai te colocar de pé para aquilo a qual Ele te chamou. Amém, queridos? Amém? Amém. Aquele que foi irrepreensível, aquele que é marido de uma mulher. Eu vou correr por causa da hora. Marido de uma mulher. Por que um presbítero tem que ser marido de uma mulher? Por quê? Porque o presbítero, o pastor, o bispo, ele vai estar aqui e vai chegar, irmãozinho, pastor, preciso falar com o senhor no final do culto. Tá bom, meu irmão, o que foi? Pastor, estou passando uma luta no meu casamento. Pastor, minha esposa está assim. Pastor, meu marido está assim. Pastor, como é que eu faço? O que eu faço? Ele vai tratar casais. Como eu vou falar de casamento se eu não for casado? Amém? É uma exigência não minha, não é uma exigência da Igreja Cristã Voz da Verdade, é uma exigência bíblica. Está aqui, está escrito, é bíblica. Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes. Aí os filhos nas drogas, na prostituição,
filhos no crime, filhos com a vida dissoluta, toda destruída. E o pastor está lá, não, porque Deus vai restaurar a tua casa, Ele vai restaurar a tua família. Todo mundo está olhando e fala assim, tá bom. Não vai passar credibilidade. Ah, pastor, mas o pastor não tem culpa, Elvis. Você está pregando isso aí, só é polêmico mesmo. Mas como é que ele pode decidir pelo filho dele, pela filha dele, se vai se perder, se vai vir? A palavra fala em Deuteronômio 28, se eu ouvir a voz de Deus e ter o cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele me ordena, e não me desviar dele nem para a direita nem para a esquerda, todas as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Bendito você no campo, na cidade, bendito vai ser o fruto do meu ventre. O meu filho vai ser bendito se eu andar em obediência. Se os meus filhos não são benditos, eu não estou em obediência, e a minha casa está sob maldição. Porque a maldição vai dos pais aos filhos, a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Amém, igreja? É reto, é fiel. Deus diz que o reto fiel tem um filho abençoado. Mas eu sou reto, eu sou fiel, eu dou meu dízimo, eu estou na igreja, eu participo do ciclo de oração, mas tem rancor no coração, tem ódio, fala mal da irmã, fala mal do irmão, porfia, tem inveja, tem contenda, aceitou ministério que Deus não deu, aceitou consagração dos outros que Deus não deu, vive atrás de cargo, vive atrás de título, não vive pela palavra. Então você pode ter 200 anos de igreja, participar de tudo que tem na igreja, se tiver um cargo que Deus não te deu, tu está sob maldição, e é suficiente para que a maldição alcance a terceira geração, da terceira e quarta geração daqueles que aborrecem Ele. Amém, queridos? É critério de Deus, está aqui, olha. Possam ser acusados de soluções, nem são desobedientes. Meus filhos, é uma benção, são servos do Senhor. Me obedecem, estão aqui não, casou, mora em outro estado, mas está lá com a esposa, com os filhos, tem a vida direito, porque eu ensinei o meu filho o caminho que ele deve andar. Eu tenho moral para falar de família, porque a minha família é uma bênção. É isso que o pastor tem que passar para a igreja. Poxa, eu vou lá conversar com o pastor, porque eu estou com problema com meus filhos, eu vejo que os filhos do pastor é uma bênção. Eu vejo que a família do pastor é uma bênção. Então isso te dá confiança, segurança em ir conversar com o pastor. Amém? Por isso ele está falando, ele está dizendo o que precisa. Amém? Solução está 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo. Não existe soberba hoje na liderança, não existe? É o que mais tem dentro de uma igreja. Não soberbo, nem iracundo, pessoa que se ira com facilidade, não dado ao vinho, nem espancador, nem corruptor, isso não tem nada a ver. Bebei, mas não vos embriagueis. Não sei porquê, isso é doutrina. Pode beber sim, pode beber um copinho, sem problema nenhum, pode beber. Pode beber sim. Eu estou falando com o pastor, pode beber. Se você achar o vinho da época, porque o vinho que tu compra hoje tem a fermentação natural e tem lá tantos por cento de adição de álcool, que tem um grande teor de dopamina, vai te dopar. Amém? Mas ele está falando que o presbítero e o pastor não pode. Por que não pode? Porque um cálice de vinho pode alterar o meu metabolismo, sim ou não? Um cálice de vinho pode alterar o meu reflexo do volante, sim ou não? Aí eu saio de madrugada para dar um atendimento, acabei de tomar um cálice de vinho, só atendi um telefonema, eu tomei um cálice de vinho, eu posso dar um atendimento errado. Então você tem que ser sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor bramando a quem possa tragar. Ele vai arrumar um jeito de te envergonhar. Então seja sóbrio, você não pode beber. Está escrito sim ou não? Mas tem pastor que bebe. Tem pastor na internet que fala, eu tomo minha cachaçinha, problema nenhum. Como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, torpe e ganância, mas dado a hospitalidade, tem que saber receber, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Agora o versículo 9 vai embarrear muita gente. Versículo 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Pô, pastor, eu estou com um problema, meu irmão, tá, vem cá, a Bíblia fala isso, 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 minha irmã, a Bíblia fala isso, 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 ó, você está errado, eu te amo, tá, meu amigo, mas pastor, a Bíblia diz assim, está assim, acabou, está escrito aqui, olha, eu não concordo com você, a tua visão é essa tá bom, vou te ouvir, qual é a base bíblica que você fala para não concordar? Não, é que, não é bem assim, me dá a base bíblica, não, então vou te dar, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim, eu vou convencer os contradigentes, tem que ser poderoso na sã doutrina. Amém, queridos? E por que ele dá esses detalhes? Por que ele dá esse detalhe de como tem que ser um líder, como tem que ser um pastor? Por causa do versículo 10, aqui, ó, que vai começar a nossa mensagem. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão.
Vou repetir. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente da circuncisão. Qual é o contexto? O contexto é para bispo e presbítero, sim ou não? O conceito é para liderança. O contexto fala de liderança. Então esse que ele fala no versículo 10, porque há muitos, ele está falando, porque há muitos pastores, há muitos bispos, há muitos presbíteros desordenados, vãos, faladores, enganadores. Ele está falando que tem bispo, pastor, presbítero, enganadores, vãos, faladores. Você sabe identificar? Muitos não sabiam identificar, mas entrou nesse pedacinho de chão, ou pegou um CD, que o Espírito Santo fez chegar à sua mão, que fez você ler Bíblia, que fez você examinar e falou, meu Deus, está certo, olha, a palavra está me despertando, é isso mesmo, glória a Deus, Senhor, eu não enxergava isso. Aconteceu contigo? Isso aconteceu? Diga amém. Amém. Porque alguém teve coragem de abrir a boca e pregar. E quantos ao reconhecer isso tiveram a vida transformada? Diga amém. Amém. Porque a verdade liberta, o conhecimento liberta, queridos, mas a ignorância aprisiona. E a gente está falando de Bíblia, porque há muitos desordenados, faladores, vão, enganadores, principalmente da circuncisão. O que a Bíblia manda fazer com esses homens? Não pode falar, porque tem que ter amor, porque não pode falar nada, cada um com o seu cada um, né? Olha o que a Bíblia fala no versículo 11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Tem que calar a boca deles. Como que se cala a boca de um enganador, de um vão, de um falador? Com a verdade. Porque esses homens, amados irmãos, destroem famílias inteiras. Entra 20 famílias, daquelas 20 famílias sai 10 destruídas. Ele fala, não esquenta não, porque sai 10 e vem 20. As igrejas estão sempre cheias, mas nunca das mesmas pessoas, sempre pessoas novas. E não importa que aquela foi embora e está entrando nova, porque as novas sempre entram, sempre contribuem, sempre dão. Então o padrão financeiro da igreja permanece lá em cima, mas pessoas que saem com a vida transtornada, que saem com a vida destruída, porque o irmão lançou a palavra, porque o pastor foi a favor de quem estava errado, porque aquelas palavras machucaram, magoaram, porque não foi tratado. Ele não foi tratado no seu problema, não foi tratado na sua ferida, não foi tratado na sua família. Esses homens transtornaram, ensinando que você vai para o céu dando dinheiro, ensinando que você vai alcançar a vitória dando dinheiro, aonde não é dando dinheiro, mas é dando a sua fidelidade, é honrando Deus de todo o teu coração, é vivendo a palavra, é chorando aos pés dele, é perdoando, é fugindo do pecado, da aparência do mal, da vil concupiscência, da cólera. É onde a vitória vem. E as pessoas vão dando e vão se entregando à mentira, vão se entregando a fábulas, e aquilo não acontece, ela sai destruída. Ela sai destruída. E se ela for interrogar o pastor, pastor, tudo que o senhor fala eu faço. Poxa, pastor, está complicado. Olha, pastor, não aguento mais. E ele vê que você passa a ser um problema, ele começa a te arrebentar no púlpito, ele começa a te moer no púlpito. As pessoas começam ali a se afastar de você, até que você vira um leproso. E você sai da igreja rejeitado. Você sai da igreja como um bicho. Porque esses homens convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Tem um pastor na internet que ele pregou no programa dele falando, Deus me deu uma unção. E essa unção é a unção da casa própria. Mas você tem que ter fé. Pega o teu aluguel, o aluguel que está separado, e oferte o teu aluguel, e até o final do ano tu vai comprar uma casa. Pega a prestação do teu apartamento, entregue, não importa, entrega, que até o final do ano você vai quitar o teu apartamento. Pega a prestação do teu carro, dê a prestação do teu carro. Se você estiver desempregado, pega o que você ganha de bico, pega o teu bico, dê 30%. Um exemplo, se tu ganha R$300, tu vai dar R$90, e até o final do ano ele vai te colocar numa casa. Faça isso. E a pessoa pega um dinheiro de aluguel, pega um dinheiro de compromisso, um dinheiro que não podia mexer, um dinheiro que Deus já tinha provido para honrar o compromisso, ela vai lá e dá para aquele
homem esperando a quitação da sua casa, e chega no outro mês, não consegue pagar o aluguel, não consegue pagar o carro, não consegue pagar e traz um grande transtorno na vida dele. Esses homens transtornam casas inteiras. Pessoas que pegam sua economia, que é consertar o telhado, que pega economia, que é formar o filho, que pega economia, amados irmãos, quer fazer algum benefício, quer comprar um carrinho para ficar melhor, para vir para a igreja, para poder levar os amigos, e ele pega aquilo e dá, porque o homem falou que se você der, Deus vai te dar em dobro. Irmãos, um culto, meu querido, que o irmão lá em Magé foi, e o pastor falou assim: olha, Deus está me liberando uma unção aqui. E essa unção é o seguinte: eu quero 30 pessoas aqui em cima. 30 pessoas aqui em cima. Vem cá, a unção é muito grande, pode vir que a unção é grande. Vieram 30, bota a cadeira aqui. Deus manda dizer que se cada um de vocês abrir o coração e der a cada um R$1.000, até o final do ano Deus vai te dar 300 vezes mais. R$1.000 hoje, irmão, R$1.000, essa maré de sapo que a gente vive, que não falta o pão na mesa porque Deus é justo. Tu tirar R$1.000 de onde não tem, de um cheque especial, tu passar um cartão, tu dá um cheque, assina um cheque aí, porque a persuasão na hora, assinou, acabou. Traz grandes transtornos para você, sim ou não? Não precisa dizer amém não, mas quantos de cada um aqui tiveram transtornos grandes, porque na hora da emoção pegaram e ofertaram o que não podia, e trouxe transtorno para a sua vida? Ah, esse pastor é polêmico. Não, a Bíblia está falando. A Bíblia está falando aqui de uma forma bem clara: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Eles ensinam que não podem porque querem o teu dinheiro. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, não gostam de trabalhar, não gostam de meter a mão, não gostam de se esforçar, se escora atrás de uma igreja porque é fácil arrancar do povo dinheiro. Aí eu que sou polêmico, é a palavra que está dizendo. Versículo 13: este testemunho é verdadeiro, portanto, não pode falar, eu não vou nessa igreja, porque aquele pastor fala das igrejas. Eu não falo das igrejas, quem está falando é a Bíblia. A Bíblia está falando, sim ou não? Eu estou lendo a Bíblia. Se ofendeu? Rasga a Bíblia, taca fogo nela se tu tem coragem, irmãos. Falar que eu sou polêmico, falar que eu não tenho que pregar isso é fácil. Eu quero ver você rasgar a Bíblia, eu quero ver você tacar fogo nela, para tu ver o que vai acontecer na tua vida. Eu estou falando da palavra de Deus. E olha o que a palavra fala comigo. A palavra me diz que eu tenho que fazer no versículo 13. Vamos ler todos juntos. Este testemunho é verdadeiro. Bem forte agora. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos à fábula judaica, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. A Bíblia está dizendo: repreende-os severamente. A gente prega assim para que eles possam voltar atrás na fé verdadeira, irmãos, para que o povo acorde e se desperte, irmãos. Versículo 14: não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Não, pastor, eu sei, não, a Bíblia fala, mas eu faço porque é doutrina da igreja. A igreja manda que tem que seguir a doutrina da igreja não está na Bíblia, é fábulas. Está aqui, olha: não dá ouvidos a fábulas, nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. São mandamentos de homens. Quando os discípulos começam a comer com a mão suja, os fariseus vêm: Senhor, os teus discípulos infringem a lei comendo com a mão suja. Jesus: hipócritas, sujo não é o que entra, em sim o que sai. Vós é que invalidais a lei, ensinando para os homens preceitos que são dos homens e não de Deus, invalidando a palavra de Deus. Não, pastor, eu sei, não, o pastor está certo, mas olha, é a doutrina da minha igreja, a gente tem que seguir a doutrina da igreja. Eu tenho que seguir a doutrina de Cristo. Siga a doutrina de Cristo, siga a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Não importa que a doutrina da igreja, siga a doutrina de Cristo. Ai meu Deus, não sei porque eu não estou curado, porque está seguindo a doutrina do homem. Eu não sei porque eu estou liberto, doutrina do homem. Eu não sei porque eu não prospero, doutrina do homem. Experimenta viver a doutrina de Deus, experimenta viver a palavra de Deus, e você vai ver.
E sabe por que eles falam que somos polêmicos? Sabe por que eles falam que somos malucos? Que somos anticristos? Que somos falsos profetas? Por causa do versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Se há pureza no seu coração do Espírito Santo de Deus, você reconhece a palavra de Deus, fala, não, está escrito, é verdade. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Versículo 16, toda a igreja. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Liderança maldita, povo sob maldição. Liderança corrompida, povo sob maldição. Liderança corrompida, Deus não habita. Se Ele não habita, não há cura. Se Ele não habita, não há libertação. Se Ele não habita, não há restauração. Mas eu, pastor Elvis, que vivi 14 anos em doutrinas, 14 anos em fábulas, 14 anos obedecendo o homem, 14 anos fazendo tudo. O pastor falava, deita, eu deitava, rola, eu rolava, finge que está morto, eu fingia que está morto. Tudo que o pastor falava, eu fazia. E a minha vida era destruída, o meu casamento era destruído, a minha saúde era destruída, a minha família não era convertida. Alguém pregou para mim a palavra, eu conheci a cura, aleluia. Eu conheci a libertação, eu conheci a restauração, eu conheci a paz, eu conheci o que é ser paz. Eu vejo meu pai convertido, eu vejo minha mãe convertida, eu vejo minha irmã convertida, eu vejo meus irmãos convertidos, eu vejo meus tios convertidos, eu vejo Deus dando frutos dignos de arrependimento. E é algo tão maravilhoso, aleluia, é algo tão vivo, é algo tão grande que o Senhor faz, que eu quero que cada um viva isso. Mas para viver isso, é necessário que eu confronte aquilo que a Bíblia diz que é errado, porque você saindo do erro e vindo para o certo, você alegra a Deus, e a alegria do Senhor, a tua força. É necessário vir para o certo. Estava tudo errado, tudo estava errado. E Jesus começou a fazer sinais e maravilhas. Vem Nicodemos, Senhor, bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se do céu não for lhe dado poder. Necessário te é nascer de novo. Como posso entrar no ventre e nascer de novo? Se tu, que és mestre, que é príncipe de uma sinagoga, você não sabe discernir as coisas carnais, dirá se eu te falar das espirituais. Era um chefe do povo, era um chefe de uma sinagoga, e ensinava, tinha prestígio, tinha honra, tinha fama, mas não tinha o principal, vida espiritual. Você pode ser mestre para os outros, você pode ser pastor para os outros, você pode ser líder para os outros, mas tu não tem o meu espírito, você não vai discernir se eu falar com você espiritualmente. Tu tem que nascer de novo. Como eu vou sair do ventre? Tu tem que nascer da água e do espírito. Tem que cair a religiosidade, tem que cair a tradição, tem que cair o legalismo, tem que cair a possessão, a escravidão do povo. Vocês têm que morrer com esse sistema religioso falido, corrompido, podre, e nascer da minha palavra revelada pelo meu espírito. Nicodemos, bota o rabinho entre as portas e sai, porque para nascer de novo ia perder a fama, ia perder a glória, ia perder ali o domínio do povo, mas ia ganhar a vida eterna, irmãos. E esses homens, eles não estão nem aí para a vida eterna, porque na verdade eles nem acreditam que isso vai acontecer. Na verdade eles não acreditam, porque a palavra fala aqui, eu vou ler de novo para você, que é necessário ler de novo para você aqui, né? Versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Lavagem cerebral. O Relações Públicas de Hitler falou que uma mentira muitas vezes contada se torna verdade. Eles acham que Deus está ali. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras sendo abomináveis. Recebi uma irmã hoje na minha casa. Vou dar esse CD para ela levar para a pastora dela. Pastor, eu peguei esse CD, fui confrontada, fui na Bíblia e está tudo aí. É, minha irmã, glória a Deus. E eu fui sentar para o irmão que me discipula, para a irmã que me discipula na igreja, falei, irmã, hoje é meu discipulado, né, da minha família. É. Eu tenho quanto tempo? 1 hora. Então ouve uma mensagem aqui, tem 40 minutos, ouve aqui, depois você tem 20 minutos para me explicar. Não fala nada, o discipulado é meu, eu tenho esse tempo, não tem? Então ouve. Ouviu. Quando acabou de ouvir, fala para mim, o que é que eu faço? Porque tudo que ele fala está na Bíblia. Ela, não, realmente, está na Bíblia. Mas não é bem assim. Entendeu?
Porque sabe como é que é? Não tem justo na terra. Não tem justo, então se a gente for seguir tudo, não tem como. Ela, não, mas espera aí, a palavra está dizendo que está errado, que a igreja está fazendo, tudo bem que não tem justo, mas não cabia a gente mudar, não cabia a gente consertar as coisas. Minha irmã, olha só, eu sei quem é esse pastor é polêmico, esse pastor é isso, então tu cuidado. Ela, não, eu sei, mas eu só quero que você me mostre, está certo ou está errado? Está certo, mas a gente não pode levar as coisas assim. E aí, irmãos? Fala para mim, e aí? Confessam, cadê? Aqui, confessam que conhecem a Deus, mas negam, está escrito, mas não é assim. Está escrito que tem que ser casado, mas as coisas mudou. Está escrito que tem que ser repreensível, mas mudou. Está escrito que tem que conhecer a Bíblia, não mudou. Agora tu faz um cursinho de teologia e acabou. Tá bom, tu mostra a tua carteirinha, acabou, tu é proibido. Não é assim. Irmãos, o povo é destruído porque ele faltou o conhecimento. A impressão que dá que o conhecimento não chegou, mas a palavra fala, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu, o Senhor, te rejeitarei. O conhecimento está aqui, está dizendo que está errado, e nós temos a obrigação de consertar. Nós temos a obrigação de se enquadrar, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Ou nós vamos ser mais um que confessamos o Senhor, aleluia, glória a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome, e negando a palavra dele. Negar a palavra do Senhor significa negá-lo diante dos homens. Aquele que nega diante dos homens, ele nega diante do Pai. Senhor, me cura. Filho, tu conhece isso aí? Conheço não, Pai. Então não tem cura para ela, porque não me confessa diante dos homens, não se rende à minha palavra. Irmãos, em tudo que eu quero, irmãos, eu só mostrei um texto, eu podia mostrar centenas. E tudo que eu quero é que as pessoas não desanimem do Evangelho. Mas por que as pessoas estão desanimadas do Evangelho, irmãos? Por quê? Porque chegam no púlpito e falam, receba a cura. Não é assim? Quantos já viram isso? Diga amém. A pessoa chega em casa, faz o exame e continua enfermo. Olha, Deus está liberando chave aqui, a tua porta vai abrir hoje, receba. E todo mundo, aleluia, glória a Deus. Chega lá, as portas continuam fechadas. Olha, Deus está dando uma unção nos casais aqui, está renovando tudo nessa noite. Chega lá, o marido continua dormindo no quarto ao lado e a mulher também. Tudo que você ouve na igreja, receba, Deus está dando, Deus está abençoando, você vai para a prática, não acontece. E aí aquela pessoa desanima, aquela pessoa para de caminhar. O que tem de pessoas desviadas, fracas na fé, pessoas que não querem mais frequentar a igreja, eu não quero que isso aconteça com as pessoas, e eu quero que aquelas que passarem por isso, possam ouvir essa mensagem, e saiba que elas estiveram numa igreja, mas não ensinaram ela a ser igreja, que o dia que ela for igreja à luz da Bíblia, tais milagres e sinais vão acontecer. Eu quero que você experimente a cura. Eu quero que você experimente a cura. Eu quero que você experimente a libertação. Eu quero que você saiba o que é ser acordado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você saiba o que Deus tiver uma bala, Deus tirar um câncer, uma leucemia, o que é restaurar um casamento. Eu quero que você sinta o que é ter prazer de orar, o que é ter prazer de ler a Bíblia. Eu quero que você pule de alegria e fale, Senhor, eu entendi, Senhor, que coisa tremenda. Eu quero que você olhe as Escrituras e a compreenda. Eu prego desse jeito, não dá dinheiro, não me torna famoso, é uma perseguição tremenda. As pessoas falam coisas terríveis de mim, mas falaram coisas terríveis de Cristo, porque Cristo queria te salvar. Falou coisas terríveis de Paulo, porque Paulo queria que tu vivisse o sobrenatural. Eu quero que você seja feliz. Eu não quero o teu dinheiro, eu não quero a tua casa, eu não quero o teu carro, eu não quero para o Gideão, eu não quero o meu nome no outdoor. Eu quero ver o teu nome no livro da vida. Eu quero ver você orar e sentir Deus. Eu não quero colocar um ministrador que vai mexer com palavra bonita e o irmão solando de fundo para tu chorar, não. Eu quero que tu chore pela presença do Espírito. Eu quero que você salte pela presença do Espírito, glorifique pela verdadeira presença do Espírito. E como saber que foi a presença do Espírito? É que você sai diferente do que você entrou. Irmãos, porque fazer pular é fácil. Dizer que Deus está aqui é fácil. Mudar a sua vida só através da palavra. Só através da palavra. Se eu vejo uma liturgia, se eu vejo uma doutrina a qual a Bíblia a condena, eu tenho por obrigação abrir a minha boca e falar.
Por quê, irmãos? Quem crê que Paulo era um servo do Senhor, diga amém. Amém. Paulo falou. Timóteo 4, 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a sua própria mente cauterizada. Paulo falou, querido, em 2 Timóteo 3 e no capítulo 4 também, ele vai dizer assim, que nos últimos dias serão tempos trabalhosos, porque haveria homens amantes de si mesmo, presunçosos, preguiçosos, privados da verdade. Ele diz, Paulo, ele fala, querido, Paulo, ele orienta, Pedro também fala. 2 Pedro 2, houve entre o povo falsos profetas, como que no meio de vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição, e muitos seguiriam as suas dissoluções, pelo qual seria blasfemado o caminho da verdade. Por avareza fariam de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não será tardia a sua sentença. Lá na frente ele fala, estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Paulo também fala em 1 Timóteo 6, no capítulo 5 em diante, se não me falha a memória, é o capítulo 3 em diante, é isso mesmo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é conforme a doutrina e a piedade, é soberbo, iracundo, nada sabe, delira acerca de contendas que produzem invejas, porfias e dissoluções. Se a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais, porque tendo o que cobrir e o que vestir, estejais com isso contentes, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e por esta razão muitos se desviam da fé. Ele fala. João fala. 1 João capítulo 2, versículo 18, filhinhos, já é a última hora, porque já tem se revelado o anticristo, mas muitos se têm feito anticristos, porque saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isso é para que vós venham saber, que não são todos de vós. Mas quem falou? Jesus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm no meio de vós como ovelhas, mas são lobos devoradores. Jesus falou, Mateus 24, surgirão falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganaria até os escolhidos. Jesus falou, irmãos, e eu não tenho o que falar, eu não tenho o que pregar. É eu que sou louco, é eu que sou herege, é eu que sou polêmico. Vou numa igreja, chego lá, vejo tudo errado, e vejo o povo sofrendo. Eu falo, Jesus, o que é que eu vou pregar? Senhor, olha o que eu estou vendo, não sei o que tu vai pregar. Tu está olhando aí, prega o que tu está vendo. Prega o que tu está vendo, como eu fui pregar lá em São Francisco de Itabapoama. É São Francisco de Itabapoama? Cadê a irmã que foi com a gente? É São Francisco de Itabapoama. Cheguei lá, uma pilha desse tamanho assim, pilhas e pilhas de águas, copinho de água. Nome da campanha, Campanha das Águas Purificadoras. Eu falei, não é possível que esse pastor ouviu a mensagem e me chamou para pregar. O que eu preguei? Irmãos, isso aqui é idolatria, é maligno, vai te levar para o inferno, e vou te provar na Bíblia. Por quê? Tinha um monte de gente lá no dia da mensagem. Eu sou polêmico. O que queria que eu pregasse, irmão? Receba! Liga, né? O varão é de anjo. Dá lugar, irmão, dá lugar. Ih, palavras no limpo. Olha aí. Queria que eu pregasse isso, o povo morresse, para que chegar no juízo de Deus. Falou, eu te coloquei lá e tu se acovardou? O que eu vou pregar, irmãos? Fala para mim. O que eu vou pregar? Vendo tantas coisas erradas, irmãos. O que eu vou pregar vendo o povo na idolatria, vendo o povo na heresia, vendo cães chupando os ossos das ovelhas, arrancando até o que elas não têm? O que eu vou pregar, irmãos? O que eu vou pregar? O que você vai pregar? Que Jesus cura? O crente sabe disso, sim ou não? Que ele liberta? O crente sabe disso, sim ou não? Que ele abre porta? O crente sabe disso, sim ou não? Mas tem uma coisa que o crente não sabe. Por que não está acontecendo? Mas você sabe. E agora que você sabe, a tua vida está se transformando, você tem que abrir a boca e falar. Porque Deus não conta com covardes, irmãos. Então, qual o nome disso, pastor? Amor. Amor. Deus exorta, porque Ele ama. Eu prego tudo isso por amor.
Você sabia que a probabilidade de eu morrer pregando o que eu prego é de 99,9% de chance? Quem sabia disso, diga amém. Amém. Quem sabia que eu vivo por ameaça, diga amém. Amém. Então por que eu continuo pregando? Porque eu te amo. Amém, querido? Porque eu amo a tua vida. E sei que essa verdade me libertou a tal ponto que se eu morrer, eu vou para a glória. Então se eu tenho o direito de ir para a glória porque alguém abriu a boca e pregou para mim, por que você não tem o direito? Eu vou abrir a boca e vou pregar para você também. Então você que está desanimado, você que está sem forças para ir para a igreja, já não quer mais orar, já não acredita, está desacreditado, eu quero dizer para você, querido, Jesus cura, Jesus liberta, querida, Jesus restaura, Ele traz o teu esposo de volta, Ele traz a tua esposa de volta, mas o principal que Ele quer fazer é te salvar, mas Ele faz isso, Ele tem esse poder, essa unção, porém, queridos, é como uma receita de bolo. Quer ver uma coisa? Todo mundo aqui sabe que bolo leva farinha de trigo, diga amém. Amém. Todo mundo sabe que leva ovo? Amém. Que leva fermento? Amém. Que leva manteiga? Amém. Que leva ovos? Amém. Todo mundo sabe, não sabe? Agora levanta a mão só quem sabe fazer. Rapaz, o negócio de culinária tá feio, hein? Se eu contar aqui, tem umas 10 mãos para fazer. Mas quem quer aprender, diga amém. Amém. Você pega farinha de trigo, você pega açúcar, você pega ovo, você pega fermento, você pega margarina e você pega leite. É só juntar que o bolo está pronto. Vai lá e faz. Vai sair? Não. Isso é o que as igrejas fazem. O fermento, Jesus cura. Farinha de trigo, Ele liberta. O ovo, Ele restaura. É a receita. Mas qual é a ordem para dar certo? A ordem para dar certo é o seguinte: você pega aproximadamente 150 gramas de margarina, você coloca na bacia. Você pega 2 copos de açúcar, coloca, e você vai amassar a manteiga no açúcar, margarina, até ficar uma coisa uniforme. Depois você quebra os 3 ovos ali, bate aquele cremezinho. O segredo do bolo macio está naquele cremezinho. Bate bem batidinho. Depois você bater bem batidinho ali, aquele cremezinho ali, você joga a farinha de trigo. 3 copos de farinha de trigo. Depois você pega uma colher de sopa de fermento, joga ali, mexe tudo, bota 150 ml de leite. Antes de você botar o leite, vai levar um tempo para bater. Já liga o forno em 180 graus, deixa ali. Unta a forma já com manteiga, não é isso? Bota a farinha de trigo, unta bem untadinho, coloca ali. Bate o bolo, bate bem batido mesmo. Então pega a batedeira. Quando sumir as bolinhas todinhas, sumir os carocinhos todinho, tu bota ele ali no forno. Se tu tiver uma banana em casa, você bota um caramelo no fundo, joga uma banana e joga em cima, maravilha, e bota no forno. Vai sair o bolo, irmãs? Sim ou não? Sim. Vai sair sim ou não? Sim. Porque foi dito passo. Agora, varão, você pega e faz um bolo para tua esposa, tá? Vai lá. Irmãos, vai sair um bolo perfeito, sim ou não? Você vai ter o resultado, sim ou não? O crente sabe que Jesus cura, sabe que Ele liberta, sabe que Ele restaura, mas o crente não conhece o passo a passo. E o passo a passo está aqui, ó. Faça tudo conforme nela está escrito, para que eu, o Senhor, te conduza por onde quer que andar. João 15,7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo e lhe sereis concedido. A Bíblia diz como orar, a Bíblia diz como pedir, a Bíblia diz que tem que perdoar, a Bíblia diz como se vestir, a Bíblia diz como falar, ela diz tudo isso, mas o crente não sabe. Por não saber, ele continua em pecado, ele continua em erro, em falta. Quem quer ter uma vida abençoada, diga amém. Amém. Venha para as Escrituras. Venha para as Escrituras. Aprenda a ler a Bíblia. Pastor, mas é muito difícil. Não é não. Você consegue ler a Bíblia em 66 dias. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Consegue. Consegue. Tem um irmão aqui que eu não vou perguntar para ele, porque não quero expor ninguém. E também para que ele não se enalteça disso, porque ele não fez mais do que obrigação dele. Mas a vida dele está mudando por causa disso. Se me falha a memória, acho que ele leu em 1 mês e pouco, 1 mês e meio. Então você consegue ler, sim ou não? Hã? Tem uma irmã que já leu 4 vezes, não completou 1 ano ainda. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Jesus cura,
salva, liberta, restaura, mas tudo mediante uma receita. E essa receita está no livro de receitas, receita da cura, da felicidade, da libertação, da transformação, da temperança, a receita, e no final dessa receita tem um mapa. Esse mapa te leva para a vida eterna. Examinai as escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna. E essa igreja está acontecendo cura por quê? Essa igreja está acontecendo libertação por quê? Essa igreja não tem lugar para você sentar por quê? Porque esta igreja tem te mostrado o passo a passo. Pessoas que vêm feliz da vida: pastor, estou conseguindo orar, pastor, estou conseguindo ler a Bíblia, eu estou entendendo, pastor, estou tendo sabedoria para lidar com aquele problema, eu estou tendo sabedoria para lidar com meu filho, com a minha esposa. Pastor, olha, meu marido está quase vindo já, porque ele está vindo em mim, mano, você está diferente, você está transformado. Pastor, estou aprendendo muito com a palavra, né? Está lá a irmã que eu mais pego no pé dela, porque é muito querida, eu brinco muito com ela, a filha dela está ali, a dona Arlísia. Depois eu vou querer, fala para ela para não querer direitos autorais não, que é para a bênção de Deus. Dona Alice, Senhor, eu quero compreender a palavra, Senhor, eu preciso compreender a tua palavra, Senhor. O pastor fala que eu tenho que examinar a escritura para que eu venha cuidar eterna da vida eterna, Senhor. Orando, buscando, pedindo. Ela orando, daqui a pouco o Senhor falou para ela assim: olha para a Bíblia. Ela olhou para a Bíblia, as palavras foi saindo assim, uma atrás da outra, e veio flutuando as palavras. Meu Deus, o que é isso? Abre a boca, a palavra dentro da boca dela, ó, Dona Arlísia hoje não só lê, como ela também entende, não só entende, como ela escreve a Bíblia. Ela escreve a Bíblia. Amém, igreja? Amém? Quantos anos a Dona Arlísia tem? 70 e todos. 78 anos. A Dona Arlísia pula de alegria: pastor, olha que coisa maravilhosa, eu estou entendendo, pastor, Deus falou comigo, pastor, eu vi um anjo, pastor, hoje eu não tenho mais medo de morrer, eu sei que eu vou para o céu. Eu falei: mas a senhora não vai morrer, vai ficar com a gente aqui, a gente vai para o céu junto. Ai, pastor, tem uma alegria tão grande. A Dona Arlísia está chorando por quê, Dona Arlísia? Ah, pastor, porque Deus é tão maravilhoso, eu estava lendo, Ele me mostrou isso aqui. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou pegar a Dona Arlísia, vou botar ela para pregar aqui na igreja. Já falei com ela já. Entendeu, irmãos? Você consegue. Amém? E a tua vida vai mudar, querido. A sua vida, ela vai mudar. Se hoje ouvires a doce voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem concorda, diga amém. Por que por mais duro que seja eu não posso discordar? Porque está escrito. E como que Jesus venceu o diabo no deserto? O que ele falava para o diabo? Está escrito. Ah, o pastor é louco, esse pastor é polêmico. Sou, mas está escrito. E se está escrito, o diabo tem caído por terra. Deus tem curado, querido, Deus tem restaurado, Deus tem operado sinais, Deus tem operado maravilhas, Deus tem feito coisas grandes nesse lugar, tem feito coisas grandes na vida das pessoas. Querido, conhecemos o sobrenatural de Deus. Deus tem se manifestado, e vou contar um segredo, é segredo, Ele está aqui. E olha que maravilha, se você realmente entendeu, se você realmente concorda, significa que a palavra te libertou. E a palavra fala em Isaías 59:1, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas o pecado faz divisão entre homem e Deus. E um dos pecados de repente podia ser uma doutrina, podia ser fábulas, podia ser doutrina de homem, que hoje caiu por terra. A barreira foi quebrada, Jesus está face a face com você, pronto para ministrar os anjos dele a teu favor, e te curar, e te libertar, e te restaurar, e te renovar, e derramar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Ele está pronto para isso, e você está pronto para receber. Então receba, querido, em nome de Jesus. Receba a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que vivifica, irmãos, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Um rapaz andando lá em Niterói, recebeu notícia de leucemia, e foi fazendo exame e tudo tal, e ia morrer. Não tinha mais jeito, não tinha mais nada. E ele saiu do hospital, e a família levando ele para o carro, já totalmente debilitado. Parou um irmãozinho na rua, que até hoje eu não sei quem é esse irmãozinho. Mas pelo carro que ele falou que o rapaz estava,
Eu acho que na época que eu comprava e vendia o carro, falou que era um carro azul, uma Paraty azul, foi no finalzinho que eu trabalhava com isso, ele falou, rapaz, de uma Paraty azul me deu esse carro, esse CD, eu dei muito CD para ele, ele ficou maravilhado, e pastor, eu ouvi esse CD, eu fui para casa, fui no carro já ouvindo, eu ouvi esse CD, eu fiquei maravilhado, eu chorei aos pés do Senhor, eu busquei, olha pastor, eu ouvi todas as mensagens, todas as 15 mensagens, Deus me edificou muito, e pastor, acredite, eu fui ganhando força, eu fui tomando apetite, eu fui fazendo o que o Senhor fala, eu fui lendo a Bíblia, eu fui orando, eu fui me convertendo de novo, e pastor, quando eu fui lá, o médico se assustou com o meu estado e fez o exame, pastor, eu não tenho mais leucemia. E o outro também ligou, de São Gonçalo, falou, pastor, olha, eu ia com a cirurgia marcada para tirar os meus rins, ia viver de hemodiálise. Eu falei, Senhor, me dá uma experiência, Senhor, Tu é o do passado, Tu cura ontem, hoje, eternamente. E pastor, eu quero dizer que uma mulher passou na rua e me deu um CD, olha pastor, eu ouvi esse CD, olha, não saí do meu quarto, eu chorei, eu busquei, eu estou lendo, eu estou orando, e quero dizer para o Senhor, pastor, que os meus rins voltaram a funcionar, eu estou curado, eu estou liberto. Isso não foi o pastor Elvis, irmão, foi a palavra que libertou, e aonde ela liberta, Deus opera. E a palavra hoje, irmão, veio para libertar você de fábulas, de doutrinas, por mais amável que seja, não é a palavra, foge, pula fora, porque você vai morrer ali. Amém, queridos? Eu vou lá para a igreja do pastor Elvis, irmão, ora para ver se tem uma igreja de Deus perto da tua casa, que aqui não está dando não. Amém? Mas estou brincando, você é bem-vindo, a gente aperta um pouquinho, não é isso? A gente bota umas cadeiras, a gente quebra a parede ali, não é isso? Mas não sai da tua igreja porque você ouviu a palavra e você... Não, ora ao Senhor. Que de repente Deus quer que você permaneça lá para fazer a diferença. Então enquanto dá tempo de você pregar, você vai pregando. Tem um camarada que está aqui não, ele está lá no portão, ele está lá, ó. A família dele está aqui. Olha, meu irmão, tem mais de 6 anos. Pegou esse CD, não, pô, que bênção, tal, aquela coisa toda, tal, mas eu não posso sair da minha igreja. Eu falei, quem falou que você tem que sair da tua igreja? Vai pregando até onde der, fica tranquilo, tu não vai sair da tua igreja não, fica tranquilo. Ele é mesmo? Eu falei, vamos te botar para fora. Mas ele conseguiu ficar, quantos anos, meu irmão? Ele conseguiu 6 anos, não foi? 5, 6. 6 anos fazendo a diferença lá. Foi isso, uns 6 anos que ele conhece a gente, fazendo a diferença lá. Pregando para um, pregando para outro. Pastor, eu estou ouvindo o CD, transforma estudo e leva para a igreja. Olha, tem libertado, tem operado, mas estava lá. O negócio ficou apertado para ele lá, e aí Deus agora falou para ele, agora, visitou ele e falou, teu lugar é lá. Ele veio para uma experiência com Deus. Então quando você vem para uma experiência com Deus, com direção de Deus, você vai vir para Deus fazer contigo o que está fazendo com a minha vida. Você vai ser mais um para somar, e para o nome do Senhor ser glorificado. Amém, queridos? É só brincar, você é muito bem-vindo. O que a gente não pode, muitas das vezes, é oferecer, né, um conforto, né, mas tendo em vista que os discípulos se reuniam em covas, né, se reuniam, né, em lugares apertados, se reuniam, né, em pequenas casas, a gente está num luxo aqui. Amém? A gente está num luxo. Então chegou, não tem lugar, paciência, fica em pezinho ali atrás, não tem problema nenhum, reveza com o irmão, olha só, revezamento 4x4, tu fica 40 minutos, eu fico 40 minutos, fica 20 minutos, e vai assim, entendeu? Os irmãos que são membros, dá lugar para os visitantes, dê a sua coletânea, amém? Eu estou aqui para atender você, que hora que eu vou sair, meia-noite, 1h da manhã, não importa, o que importa é você ser atendido. Amém, queridos? Então a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, acredito que você tenha sido muito abençoado com esta mensagem, amém? Vamos louvar o Senhor.